Boa tarde a todos. Estamos começando mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários, o LAGET. Hoje é dia 27 de junho de 2025. Gostaria, antes de começar, a agradecer ao nosso patrocinador, o Grupo Fleury, com o Laboratório Gênesis, que nos apoia. Gostaria de agradecer também a presença da nossa intérprete, a Luíse. Então, teremos tradução simultânea do português para o espanhol e do espanhol para o português. Gostaria de dizer que esta é uma reunião informal, então todos que estão presentes podem fazer perguntas, tá? E, e hoje nós teremos a presença de, de várias profissionais que trabalham na área de oncogenética, a doutora Karen Alvarez, que todos conhecem, né? A Karen trabalha no Hospital de Los Andes, em Santiago do Chile. Nós teremos também a presença da Maria José Mullins, que trabalha na clínica alemã, também em Santiago do Chile. Nós teremos a presença da Francisca Salinas Ruiz, que também trabalha na clínica alemã de Santiago do Chile. E teremos também a presença da doutora Maria Eugênia Bravo, né, que também é da clínica alemã de Santiago do Chile. E então, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que esta reunião ficará gravada, então, para que possamos assistir mais tarde. Então, essa é uma reunião que fica gravada no nosso site, tá? Ela fica disponível no nosso site, o get.org.br, tá bom? Então, gostaria de passar a palavra para a doutora Karen, que é ela que vai coordenar a discussão de hoje. Muito obrigado, doutora Karen. Muchas gracias, Muito Pablo. Muchas gracias, obrigada, María Pablo. José, Muito obrigada, Francisca, Maria doctora José, Bravo, por Francisca, doutora acompañarnos en este Bravo, caso por clínico. nos acompanharem Y nesse caso les clínico. doy la palabra, Francisca, E passo a palavra para para vocês. presentar Francisca? nuestro Francisca, primer caso. pode Y apresentar o yo nosso primeiro solamente caso. agradecer Só queria nomás agradecer. a la Karen y al doctor Agradeço a Pablo Karen, también y doutor agradecer Pablo esta também. colaboración Agradeço con la essa GET y parceria Santiago com que o hace Laguete posible Santiago, estos casos clínicos que mensuales. torna Es muy lindo possível o esta estudo desses colaboración, casos estas dos clínicos mensais. sociedades que É muito linda permite essa colaboração das hacer esto sociedades que entre lo permitem fazer isso latinoamericano y lo entre os chileno para poder latino-americanos, hacer esto nós posible. chilenos também, Eso, para tornar Francisca isso hoy día possível. nos A hace posible Francisca, estos casos clínicos. Dale ela fuerte. trabalha nesses casos clínicos, Depois, então, depois, doutora Karen depois, doutora falará que Karen, teremos um encontro, um doutora Karen congresso, vai falar que a né, gente vai ter um sobre congresso, arte um encontro em Chile nos no meses Chile, de certo? outubro, né, doutora Karen? Exacto, ¿no es cierto, María José? Estamos Exatamente, trabajando como Maria José, nós sociedad estamos junto trabalhando con la como Sociedad Chilena de sociedade, Genética com toda para hacer a una Sociedade actividad en Chilena de octubre de Genética, este para año. fazer uma Al atividade em final outubro de los desse casos ano. clínicos Então, vamos no a final dos dejar casos clínicos, las fechas, ¿no es a cierto? gente Y la vai invitación correspondiente. divulgar as datas e fazer Exactamente, o la vamos convite. a dar. Exatamente. Vamos fazer isso. Ya empecemos con Bom, então vamos começar. Francisca y los Francisca casos a lo que nos e convoca. os seus casos. Hola, sí, obviamente que agradecer la Oi, invitación. ó. Bom, Eh, obviamente eu por favor, agradeço o ella pueda convite. Dale, Fran, compartir pantalla. Vou comparte nomás. compartilhar aqui a minha tela. Ahí la pueden ver o no? Estão Pantalla conseguindo ver completa. já?
Yo creo que ahí Aí sí. sim. Agora sim. Perfecto. Entonces, son Perfeito. tres São três casos casos, con então, la casos que científica, a la gente doctora Bravo. viu aqui entre nós. El primer caso es una O mujer de primeiro 59 caso años, é uma ella es mulher, casada, 59 tiene anos, 3 hijos, casada, tiene 59 años, casada, tiene 3 hijos, educadora de párvulos. 3 filhos, O é motivo de consulta educadora. fue E o motivo porque da consulta dela fue diagnosticada foi: con un carcinoma ela foi ductal diagnosticada infiltrante com moderadamente diferenciado, carcinoma ductal con grado infiltrante, nuclear 2 de moderadamente tamaño de 6,14 diferenciado, grau milímetros por 14 por 2, 10 milímetros. tamanho Registro 18, 14 por 10 milímetros, milímetros, progesterona progesterona 60%, 60%, HER2 HER2 negativo, negativo, KI KI 10 10 a a 12%. 12%. Como Como tratamento, cirurgia, mastectomia parcial, posteriormente radioterapia y actualmente radioterapia depois, de sus e depois antecedentes hormonoterapia. É um médicos, primera menopausia, antecedente 13 años, médico, reproductivo, menopausia a los 55 primeiro años, 3 hijos, no tuvo menstruação 13 anos, ningún órgano. menopausa Y la última 55, não teve mamografía que vio al aborto, e a última 3 fue de mamografia que eu septiembre de vi 2024 y foi de tenía setembro de alopecia mamaria con ACR, 2024. Tinha que es um adensamento mamário com una mama densa. ACR, uma mama densa. Esta es su genealogía. Essa é a genealogia dela. Aqui, a paciente, 59 anos, câncer de mama, atualmente 3 filhos, um filho e 2 filhas, e 4 irmãos. Uma câncer de mama aos 53, com 65 anos atualmente. As avós faleceram aos 40 anos e 60 anos. O pai foi identificado com câncer renal aos 88 e faleceu aos 92 anos. É uma família grande, 9 tios. Uma tia teve câncer de mama aos 60 anos e faleceu aos 71, uma prima com câncer de mama, e a filha de uma prima de segundo grau, com diagnóstico de câncer de ovário aos 48 anos e faleceu aos 50. A avó também, um diagnóstico de câncer de útero não confirmado. Não tivemos confirmação ainda que tenha sido realmente um Quiero câncer recalcar ahí la ginecológico. Eu só Francisca queria que tomó una muy destacar a buena historia Francisca, que familiar, que pegou uma história muchas veces familiar muito uno puede boa. solamente pedir Muitas vezes a la gente historia só familiar de los consegue tíos o y no histórico llegar a dos los primos tios, y não chega aos quizás los primos sobrinos y los hijos de e los os sobrinos. Entonces, sobrinhos, uno e pregunta, ela hay alguien conseguiu. más en la familia A con gente cáncer? pergunta: tem mais alguém Y na hacer família com câncer? rescatar Então, ese resgatar hijo essa história, esse del primo filho con cáncer de do ovario, primo com Leticia, câncer de ovário porque realmente es é de muito repente un interessante. familiar De que no repente, é está um parente estrictamente en que estos não tres está estritamente líneas nessas 3 de linhas que a familiares gente estrictamente conhece de necesarios, familiares, não quizás, é estritamente para necessários, talvez, recopilar en el pedigrí, para pero si uno pregunta, ¿hay alguien más coletar con de cáncer? dados, mas essa Ahí uno coisa de puede rescatar perguntar, esta tem historia tan mais, importante gente? que As puede pessoas se llevar lembram e aí a algo tan acaba sendo uma importante informação muito como importante. pesquisar una E aí a genealogía gente importante. Y consegue ahí la pesquisar uma Francisca genealogia escapó más melhor. Então, que nos decir Francisca algo súper realmente importante que van a mostrou ver para a más gente adelante. quão Entonces, importante muy é bien, procurar essa Marco. informação e vocês vão ver mais adiante por quê. Entonces, este estudio lo hicimos y Então, a de hecho gente lo fez realizó esse painel, Karen Álvarez. a Karen Encontró fez una esse variante painel, patogénica não en la é? E aí foi F456. encontrada uma variante Es un patogênica cambio nonsense, ahí es donde en el nucleótido 216 se no captura la nucleotídeo citoquinona y genera una proteína. 216 Se sabe, e está também manuscrita gerou y uma sabemos que este gen proteína identifica cáncer de truncada, mama. e isso já está Así descrito, quería é confirmar que este associado a estudio câncer de era mama e ovário. Então, esta es tinha a ver com o diagnóstico da la paciente. interpretación biológica que Essa hizo una interpretação biológica, que é laboratorio feita no con laboratório, Karin, quando nos é dio feito o consiste la painel no variante laboratório patogénica, que está a Karen explicado trabalha, en e qué aí fala parte quais são as variantes del tipo de cáncer está patogênicas, qual asociada, con qué tipo síndrome de está câncer asociada, que é con cuáles son los associado síntomas y a, además a también donde esse está escrita en tipo de qué mutação, e se descreve também qual é a para poder base dar em que se encontra essa variante, descrição. obviamente que era una variante que está Obviamente, era uma variante que era classificada como variante patogênica. que é importante mencionar Então, o que é importante mencionar aqui? que está ubicado Esse gene RAD51D largo estava de la no banda 12, cromossoma 17, que consta de 10 exones, consta de y 10 estas proteínas exons, e son essas proteínas codificadas por esse gene estão envolvidas na recombinação homóloga e na reparação de DNA. Não se conhece
porcentagem, de novo, nesse caso, na herança autossômica dominante, e existe uma predisposição a câncer de ovário e mama. E aqui a classificação abaixo, para ver qual é a perda de função, quais são as patogênicas ou não. As VUS, temos aqui também as benignas e as sinônimas, que são também muito bem características aqui. A gente fez uma revisão, então, uma análise dessa variante no ClinVar. Aqui também é classificado como patogênico. No preditor de Franklin, isso. Também aparece aqui que é uma variante patogênica, e aqui se consideram os critérios, PVS1, 2 e 5, e também no Varson. No Varson também aparece aí como variante patogênica. Na população chilena, a gente tinha essa variante reportada em algumas publicações feitas no ano de 2019. Então, havia uma paciente aqui nesse artigo, câncer de ovário, na qual foi identificada essa variante. Então, o que aparece aí no guia NCCN para essa variante, para esse gene? Acompanhamento com ressonância a partir dos 40 anos. Não existe evidência para sugerir uma cirurgia de redução de risco, e o risco de câncer de mama contralateral está na mesma faixa aqui das outras pacientes. Obviamente, é feita uma sugestão para ovário, de câncer de ovário, para essas mulheres. E o que nós fizemos, então, foi avaliamos o risco, considerando antecedentes familiares, que apareceram no painel genético, também as características e o risco, então, aqui foi determinado. Vou colocar de novo aqui o genograma. Então, mãe com câncer de mama, ela com câncer de mama aos 59, mãe 30 anos, apareceu já um câncer para ela. Qual foi a recomendação para essa mulher? Para prevenir câncer de mama, controle clínico a cada 6 meses, acompanhamento, então, ressonância, mamografia, e para prevenção de câncer de ovário, se fosse possível realizar a ovectomia bilateral. Para a filha dela, foi oferecida a opção de fazer um estudo clínico para identificar essa variante patogênica. Então, agora a pergunta para vocês. As irmãs, vocês solicitariam um painel genético amplo ou dirigido só à variante patogênica no RAD 51D? Vou colocar aqui de novo o genograma. O que vocês acham? Aqui no... Vocês conhecem já o heredograma. Qual a opção? 1. Fazer o painel amplo. 2. Só a variante patogênica. Olhando aqui o heredograma, o que vocês acham? Tem que votar. Tem que votar? Vamos votar? Vai ser o painel amplo. Você solicitaria, nesse caso, um painel amplo para as irmãs, não só RAD 51D, o painel completo para câncer. Qualquer painel completo que seria oferecido, não especificando, um painel completo de laboratório para câncer ou um painel dirigido do RAD 51D. Vamos votar? 1 é o completo, 2 é só o RAD 51. Votem aí, 1 ou 2. O que vocês pediriam? 1 ou 2. 1 ou 2. Não sei as respostas, está aparecendo aí. 1, 2. 1, 1. 1. 1. Hay unos y dos. Hay unos y dos. Tem 1 e tem 2.
Perfeito. Então, a gente tem um público aqui dividido, 50 a 50. Isso é importante, porque eu diria que é o que a gente está falando hoje. Antigamente, a gente tinha esse painel dirigido. Quando a gente encontrava, então vamos fazer um painel dirigido, não temos discussão. Encontramos qual é a variante. Agora não, existe uma mudança de paradigma, certo? A gente tem que ver novamente a família e ver o que que a gente faz. Eu vou voltar a essa pergunta, mas eu vou continuar um pouquinho. Vocês lembram da publicação que eu falei para vocês? Quando eu comecei a analisar essa publicação, eu fiz um cruzamento de dados com a situação da nossa paciente. Então, se a gente olhar aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, eu estou apontando, ó, essa paciente é a mesma que está aqui, olha, a mãe saudável, mas a tia apresentou, e a avó dela está aqui. Então, eu consegui identificar que é a mesma. No caso da publicação, a avó é a mesma avó. É a tia, na verdade, do nosso caso, no caso que eu estou apresentando agora. Então, a gente viu a mesma variante, que a gente sabe que é a mesma variante patogênica, mas essa informação aqui relevante, eu peguei aqui. Eu passo a pergunta, então, para as irmãs, novamente. Vamos agora sabendo dessa situação. Vocês fariam um painel amplo ou só um dirigido para o RAD 51? Um é o amplo e a 2 é o painel só para o RAD 51. 2, 2, 1, 1. Nesse caso aqui, não sei se todo mundo já respondeu, mas Sigue la respuesta, pero con tendencia al 1. continuam aqui dando as respostas, mas tendência ao 1 agora. Realmente, uma tendência então maior à opção 1. Obviamente, aqui o que a gente vê é o seguinte, a gente sabia já que existia essa variante, mas a mãe foi identificada com câncer de mama, mas era uma família muito O fato de que a irmã tenha tido um câncer de mama aos 53 anos, a mãe com câncer de mama, essa irmã aqui, 67 anos, então a gente sugeriu que fosse feito um painel nela. O painel genético para a irmã com câncer de mama foi sim um amplo. E aí continua aqui na discussão. E agora, o que vocês acham? O que deu no resultado do painel da irmã? José? Dale. No sé, porque no lo tengo. Não sei, No sé qué não salió sei. en la hermana. Não sei, qual foi o resultado que deu para a irmã? Ya, bueno, estaba pendiente todavía este resultado, porque la vimos hace poco. Estamos Sim. estamos pendientes. A gente não Pero teve o resultado. sí, hacer con esto como, Sim. para cerrar este caso, como Nesse esto de que caso muchas aqui, veces muitas tenemos esa duda. vezes Los a padres no gente estaban tem essa disponibles en este dúvida. caso, no íbamos Os a poder pais não saber estão de qué lado disponíveis, no venía. caso a gente não sabe de que Obviamente lado que que uno lo primero veio. lo primero que Obviamente, a pensamos es, primeira coisa que a antes de gente saber esta pensou foi, información de esta antes de prima de saber essa segundo grado, informação decir, dessa prima de esto segundo debería haber ido grau, por el lado materno, deve ter este sido, cáncer não al sei, final deve ser termina para o en lado poder materno, câncer de esporádico, un cáncer 71 pediátrico anos que foi tenía características esporádico, um câncer de úrico que hematológicas. não tinha cara Era de como ser toda cara de que podía haber sido por el aí lado materno, perdón. genético, Pero então después tinha muita conocemos cara que de ter más sido con pelo estas publicaciones lado nos damos cuenta que materno, en mas quando a realidad gente viu essa es por el publicação lado e achou o paterno. caso, a Ya, gente viu que nos era do queda lado siempre la duda de la paterno. madre con ese cáncer de mama joven Então, y a avó da hermana mãe podría eventualmente venir tinha de esse padre. câncer de Así mama que nos pusimos el pañal jovem, e encima. aí claramente a gente vê que a irmã No sé poderia si ter alguien quiera comentar realmente Muy buen caso, en um verdad. caso Muy buen caso. hereditário, certo? Porque a gente descobriu Y esse además, dado en num España, outro artigo.
Realmente, eu estava muito incomodada, muitos casos de câncer de mama no lado materno, não é? Eu já estava ali muito atenta a isso. Mais para ovário que para mama, mas muitos casos, muito câncer de mama, isso já me acendeu aí um alerta. Achei muito Y estranho. además yo siento que estos E genes RAD também son genes esses como genes nuevos en RAD realidad, no são son genes genes como novos, não é? los Não genes são genes BRCA que los como conocemos hace más aqueles tiempo, son BRCA que a genes gente já conhece há que mais estamos recién tempo. Não, conociendo. a gente está Am, conhecendo a agora mí también o me interesa RAD51D. comentar eso E también, eu que gostaria de comentar isso el também. segundo, o sea, en el fondo, tener un segundo primario en ello es como lo mismo que tener un Aqui cáncer esporádico, es baja, é ¿te fijas? a Entonces eso probabilidade é también es muito baixa, é a interesante mesma como de um en el câncer momento que estamos esporádico. pensando Então, no en momento una em que a gente está mastectomía pensando em uma intralateral mastectomia también es interesante contralateral, considerar também é eso. interessante considerar isso. Y el RAD E no 51C RAD es un poquito más 51C alto é um pouquinho mais en caso de alta cáncer de já ovario. o risco También de câncer porque de uno ovário, junta un poquito porque el tema junta del RAD também um pouco a 51C y questão do D, RAD es un poquito más 51C alto e D, então é el riesgo pouquinho de, mais un poquito alto más o alto risco, só um en el RAD pouquinho, na verdade, 51C, el no riesgo de cáncer de ovario 51C, o comparado risco con de el câncer D, de pero son ovário em muy parecidos. comparação com o D. Pero eso Mas eles são también muito parecidos, na verdade. son La interesantes, conducta en estos ambos. É, genes, mas é son muy muito interesantes estos interessante genes, esses encuentro genes yo. aqui. Sí, son Oye, genes que hace un doctor, tiempo São, atrás são no se estudiaban. genes que exacto. até pouco José, tempo atrás não y eram quería agregar estudados. que Eu queria si uno sigue realmente la adicionar línea isso. Se paterna, você ¿no es cierto? seguir Su a linha papá tuvo cáncer paterna, o pai renal teve câncer y varios renal, aquí fallecidos. En el vários caso de aqui los hombres, falecidos. No caso el dos asesoramiento homens, genético para un o aconselhamento RAD51 genético es para o más complicado porque en el RAD51 é mais fondo todavía no complicado, porque conocemos los a riesgos gente ainda não asociados. Entonces conhece os puede riscos ser que aquí hay associados. varios Pode hombres ser, que então, que no han tenhamos manifestado muitos la homens enfermedad aqui que não y a lo mejor no manifestaram la a van a doença e manifestar. talvez não vão Inclusive van a manifestar tener mesmo, descendencia. Entonces mas vemos vão que ter nos llegan descendentes, los certo? parientes, ¿no es cierto?, hombre, a Então, preguntar por su estatus temos que perguntar pensando en su o descendencia. status José, dos Pablo, si descendentes. E tienes temos que algún perguntar comentario respecto a esta também, familia. pensando nisso, que esse homem pode ter filhos. Algum Bueno, comentário, Pablo, sobre essa família? é uma família bastante complexa, né? Porque você tem diversos indivíduos e são uma agregação de principalmente de câncer de mama, né? E alguns cânceres em idade jovem e um câncer de ovário numa mulher também em idade jovem. O RAD51 é uma família de genes, né, que, que codificam proteínas efetoras, ou seja, aquelas que vão realmente realizar o que nós chamamos de recombinação, né, homóloga para para o reparo do filamento quebrado, né? Então, são proteínas importantes, né? São proteínas que merecem uma atenção especial e quando alteradas, porque se elas são proteínas que participam da via de recombinação homóloga e que então fazem parte, né, da cascata de recombinação homóloga, era de se esperar que alterações nesses genes levassem a um fenótipo, né, muito parecido ao fenótipo quando eu tenho alterações nos genes BRCA1, BRCA2, como a gente vê no fenótipo do PALB2, né? Então, o PALB2 é uma outra proteína importante na via de reparo, né? Que quando alterada, ela manifesta um fenótipo muito semelhante
ao que é o BRCA1 e o BRCA2. E não poderia esperar o contrário quando eu tenho uma mutação, uma alteração nos genes RAD51, né? Nos genes RAD51. Por isso que o fenótipo também há um aumento do risco para câncer de mama e ovário, né? Mas claro que, como disse a Maria José, é um gene que nós temos muito ainda que descobrir, né? Muito que estudar, porque quando comparado com o BRCA1, BRCA2, a frequência que nós encontramos de variantes patogênicas nesse gene é bem menor, né? Então, claro que o BRCA1, BRCA2, eles lideram, né, o topo da lista dos principais genes, dos genes mais frequentes, né, encontrados em mulheres com câncer de mama e ovário, tá? É, eu falei aqui que eu solicitaria a análise do gene RAD51, da variante familiar, né? Primeiro, eu começaria estudando a variante, né, nos parentes, né, de primeiro grau dessa probanda, tá? E claro que isso não descartaria a realização de um painel depois, né, de um painel amplo para outros genes envolvidos no câncer de mama. Mas eu iniciaria o rastreamento familiar fazendo a pesquisa da variante mesmo, da variante pontual no gene RAD51. A gente vê também que a mãe também chama atenção porque ela teve um câncer de mama muito jovem, aos 30 anos, mas ela é falecida, não tem como testá-la. O pai da probanda também é falecido, não tem como testar. E veja só que vários tios, né, dessa probanda são falecidos, né? Então não tem como testar esses tios que são irmãos do pai da probanda. Então essa é uma família muito complexa, essa é uma família que vai exigir muito trabalho do serviço de oncogenética, né? Porque não está aqui, mas eu imagino a quantidade de primos e primas que tem esta família que deveriam ser testados. Então, essa é uma família que muito complexa, muito trabalhosa, né, do ponto de vista da oncogenética. Porque você tem muitos indivíduos aí falecidos e você vai ter que rastrear diversos indivíduos da mesma geração que da probanda, né? Então, é uma família bastante complexa, com um gene pouco conhecido, né? Então, é uma tarefa árdua, né? Que vocês terão aí pela frente com essa família. Un último comentario antes de pasar al siguiente caso. Bom, ¿Cuántas familias aqui o que segundo testeamos al caso, principio a gente y hacíamos testou. paneles de Antes, a gente de los fazia genes de painéis mayor aqui dos riesgo, genes de BRCA1, maior BRCA2, risco, o BRCA1 e CDH1, 2, TP53, etcétera, CDH1, genes de mayor riesgo TP53, ou seja, os y salían genes que negativos. ¿Cuántas apresentavam familias mais risco. quizás eran E aí dava radios, negativo. Imagina tenían quantas alguno de esos dos genes famílias positivos que que tinham nunca outros genes vimos? positivos, não Y é? Que a quizás gente hasta nunca ahora soube, na dice cuántas verdade. familias siguen Talvez essas teniendo famílias resultados agora negativos, continuem no han tendo vuelto resultados donde nosotros, negativos, não pero, voltaram para nós, pero mas imaginem, antes a gente siguen só sin fazia tener esse ese teste resultado. mais Entonces, restrito e a gente não tinha para que tengamos resultado. eso presente. Então, vamos ter Sigamos, isso em Dani. mente Yo para lo que o nosso destaco trabalho. es que en teoría Eu si han queria aparecido comentar nuevos que, genes, es muy teoricamente, importante desenvolver
Se aparecem novos genes, os médicos têm que fazer essa avaliação, certo? Porque isso vai continuar acontecendo. Muitas famílias que a gente encontra aí muitos casos de câncer de mama e dão negativo e a gente fica nessa dúvida. Os genes vão ampliando, o conhecimento vai sendo ampliado. E isso é fundamental, realmente. Os pacientes precisam continuar fazendo os testes, fazendo painéis mesmo dar negativo. Quando o paciente fala para a gente, não, eu já fiz o painel genético. A gente fala, beleza, tudo bem, mas quando foi? Onde está o resultado? Porque a gente tem que levar em consideração. Hoje, na atualidade, 2025, sempre fazer essa ideia, sempre ter esse escopo. A gente sempre tem que considerar que daqui a alguns anos podem aparecer outras variantes e tem que testar de novo essas pessoas. Segundo caso, mulher de 17 anos, solteira, sem filhos, estudante, foi à consulta saudável, sem morbidades, foi encaminhada para fazer um painel genético pelo médico dela. E aqui temos o heredograma. Duas irmãs, um irmão de 20, pai 53, mãe 44 e um meio-irmão por lado paterno. Antecedentes familiares. Uma tia, câncer de mama, aos 44, faleceu aos 46. Avô, 75 anos, e a mãe, a avó, 62, faleceu aos 42 e apresentou câncer de mama aos 46. Uma tia-avó, câncer de mama, leucemia, outra tia e câncer gástrico aos 68. Olhando só aqui o heredograma, só a genealogia. Pergunta, vocês fariam um painel genético com essa informação aqui que a gente tem? Só sim ou não? Um painel. Vocês fariam nesse caso? Opción 1, sí. Opção Opción 1, 2, sim. no. Opção 2, não. Esta chica de 17 años, sana. 17 Creo anos, que hasta saudável. ahora soy yo la única que dice que Eu no, sou a única que falei que no lo não escogería até ella. agora, que eu Los não demás dicen que lo faria. escogerían a ella. E os outros falaram Bem, que vamos sim, a fariam o painel. a lo que dice. Tudo bem, vamos já para o Perdón, resultado. Vou falar o que ¿puedes ir eu para fiz. atrás, Fran? El Pode que está voltar indicado con la Fran, flecha es aqui. un Padre, hombre pero no. de Quem está 56. indicado aqui com a Piensen que es la setinha? hija de 17 años. É Eso es lo que filha tenemos que de Ahí 17 identificar. anos, claro, ok? perdón. Entonces A no es el que está paciente é a indicado con filha de flecha, 17 anos, não me é equivoqué. aquele que está Es com a la hija setinha? de Não, não, não. ya, es la hija É a de filha. 17 É essa años. filha, 17 anos, sana y con esos saudável. antecedentes. La tía, la Saudável e abuela com esses y abuela antecedentes por aqui. A Claro. tia, a avó La e 17 es la que tias está, en el avós. fondo está Essa, está consultando, consultando. a que está se Sí, sí, ella que- consultando ella, é essa menina claro, de ella 17 es la anos, que ok. quiere hacer el examen. Ela é que quer Entonces, fazer o teste. en el fondo la pregunta es, A pergunta é, A esta chica de no 17 fundo, años, essa sana, menina aqui, con 17 anos, antecedentes de saudável, tía com paterna, antecedentes de abuela tia paterna con paterna, cáncer de avó mama, paterna ¿le com harían câncer el de examen mama, vocês genético fariam um ahora? painel ¿Sí genético o no? agora, Opción hoje? 1 Sim sí, ou não? opción 2 no. Opção 1, sim. Opção 2, não. yo creo, quizás, Fran, Talvez, es Fran, distinta la pregunta, quizás a pergunta é No, diferente aqui, te hein? recomendaría, ahí, Não, ahí, não, déjalo não. ahí. Déjalo A ahí. pergunta é essa. Vamos deixar assim. Essa pergunta. Entonces le agregamos que no. Tiene que ver con La la edad, mayoría- me imagino, José. Me imagino, porque Claro, si es a los 17 o a los Sim, 21, ponte tú. 17, os que 20, no sé, 21 claro. anos seria pero la diferente. edad Tem a es ver el problema, a idade. A idade é o como la problema aqui? O que recomendación, vocês no sé acham? É si- recomendação? Bueno, Eu não aquí, sei antes se de existe uma ir recomendação a com la relação à discusión, idade, voy a mas plantear algunas vou que manter espero algumas que coisas aqui. se da cuenta. ¿Es ella la persona más É a adecuada para hacer el pessoa examen mais genético? adequada para fazer Primero. um painel genético? É essa Pero eso no me lo pessoa? preguntaste tú. Mas a pergunta não foi No, essa, no, não no, foi no, essa por eso pergunta que digo, você fez. son los Não, por pensamientos que isso que vienen eu a estou raíz falando. de este caso. muy Os buena, muy pensamentos buena. que vêm à ¿Esta es la nossa persona cabeça más quando a adecuada gente para olha hacer esse el examen caso. genético?
Essa seria a pessoa mais adequada para fazer o painel? A gente poderia sugerir outra No, pessoa da pues no es la família más para fazer o adecuada. painel? Não. Eu um menor posso de idade fazer um para painel unos genes genético asociados em ao uma câncer? menor de idade para genes associados ao câncer. Qual será o impacto para ela neste Qual momento? será o impacto para ela nesse momento desse E se hago o resultado? estudo genético nele E se eu e sale fizer o negativo, vamos painel quedar e tranquilos? der negativo, a gente fica tranquilo? Então, todas estas perguntas, Então, todas essas perguntas aqui lo que hicimos um análise, como que a decir, gente a ver, de fez, tudo não, análise, mira, não é de tudo ¿es la persona isso. más adecuada para hacer el estudio genético? Bom, então Não. essa é a pessoa mais adequada para fazer o ¿Puedo painel? realizar un Não. estudio genético en una menor Eu de edad? posso fazer um painel O genético em sea, uma en menor de teoría, idade? va a tener Não. que ser Teoricamente, autorizado del não. padre. Hay que recordar que en Chile Teria la que ley ser com es uma que los autorização padres dos pais. Os tienen que decidir pais hasta los 18, hasta precisam los decidir 17 até con os 17 anos, 11 meses y 29 días. 11 meses e 29 dias, En ella sobre va a essa tener un questão. impacto E ahora, actualmente a los 17 nessa años, vamos a hacer un menina, cambio agora com genético. Si es que 17 apareciera anos, algo. vamos ter um Y además, impacto nessa a los vida dela? 17 años, Sim. en que E es una 17 anos niña, também. una chica, que está Uma terminando el colegio, menina que está está con terminando esta o visión de colégio, que va a tem essa estudiar visão, eu la vou profesión, estudar, etcétera, qual vai etcétera, ser minha y más, profissão, já está arrojando escolhendo esta naquele bomba de decir, momento, e aí tienes eu una variante jogo patógena. essa bomba na vida Exacto. dela. Assim, você tem uma variante Y si realizo el patogênica. estudio genético, Isso me é voy a quedar bom? conforme E de se eu que en esta fizer o familia no hay painel? nada. Eu Para fico nada. tranquila. Se Así der que negativo, cuando la vi não, y não fico também. hice este análisis, Então, obviamente, estaba con, eu ella fiz estaba essa con sus análise padres en la toda. consulta. E os pais Y eso estavam lo na consulta conversamos y ahí yo le também, a dije al gente padre, creo conversou, que e aí eu dado falei para os pais: las olha, dos personas que han tenido cáncer, as duas pessoas que tiveram câncer están fallecidas, já faleceram, certo? sugeriría hacerles estudios. Então, eu Y aquí, sugeri dado el contexto fazer familiar, se lo planteo o al padre, painel no el padre pai. acepta. E aí o pai Y aceitou. encontramos O una painel variante aceitou patogénica, fazer la o reserva. painel e aí a gente encontrou uma variante Es una variante patogênica no patogénica pai. bastante conocida, está É en muito muchas publicaciones. conhecida, muitas publicações, foi essa variante Y bueno, aqui. lo revisamos en ClinVar, E aí a gente variante analisou no patogénica, ClinVar, todos los variante laboratorios patogênica, en todos os Chile. Esta es una laboratórios. publicación del año No Chile, é uma 2017 de publicação las de variantes 2017, já das patogénicas variantes fundadoras de la patogênicas, población chilena fundadoras da população y aquí está, chilena. o sea, E, es una e já variante que está aparece, ou muy seja, é uma descrita en la población variante chilena. que está muito Entonces, descrita já na en população este de chilena. 53 años, Então, que es nesse sano, homem, 53 anos, obviamente que teníamos que hacer saudável, recomendaciones para la obviamente a prevención de gente cáncer tinha de que mama. fazer recomendações para a prevenção de câncer de mama, então controle clínico com médico especialista, autoexame mamário Y realizar mensal mamografía e anualmente, siempre y mamografia cuando hubiese anualmente, tejido mamario. desde que Para la haja prevención del tecido próstata, mamário. control Prevenção para câncer de ginecológico, que se próstata, presente en alto riesgo, y uma, realizar los exámenes urológicos. um acompanhamento Y dado que bem BR se también restrito, con un incremento del riesgo anual, com melanoma, control urologista, con especialista em dermatólogo alto cada 6 meses, risco, una vez al año, e más também medidas para a de prevenção de higiene melanoma, de autocuidado. consulta cada 6 El meses uso del com protector dermatologista, solar, uso de evitar la protetor exposición al solar, sol e y evitar a obviamente que la exposição autoinfección. ao sol. Importante, BRCA2 E en este caso, en esta nesse familia, caso, no então, había importante antes de aqui, cáncer de páncreas. Por não eso no lo incluí. tínhamos Pero, antecedentes de importante, câncer de si hubiese habido pâncreas, por algún isso eu não antecedente de incluí. cáncer de páncreas en la familia, Pode obviamente. ser que Y además, obviamente, se es pudesse sintomático. aparecer, por Entonces, isso eso eu nos não qualifica. coloquei aqui uma Lo recomendação primero, para pâncreas. E é o que a gente faz aquí com a explico família esto y nesse obviamente caso. después doy la palabra para que hagan todas E sus aí, bom, acotaciones. quero Realizar el estudio sugestões. genético E a aí los vou hijos explicar o de que 27 y que 20 años, sí, eu se sugeri. puede indicar y Fazer conversar painel y decidir si genético ellos com os quieren hacer. filhos de 28 e Realizar el 20 estudio anos, genético a sim. esta chica de Fazer 17 painel años, genético no. Y vamos a a essa esperar que tenga menina de 18 años 17 anos, cuando ella tenga não. la capacidad E de esperar decidir. completar Y 18 anos quizás para ter no capacidade de necesariamente a los decidir. 18 años. E não Y de hecho se puede necessariamente aos postergar un 18 poco, anos, dado que pode los postergar estudios um van a partir pouco recién a los 25. esse painel, Entonces siempre dejar esse margen, porque porque a muchas veces estamos orientação como é de poniéndole no, começar a o partir de acompanhamento los aos 18 años. 25. En Então, talvez realidad, não 18 años para que ellos puedan tomar 18 la anos, aos decisión 18 anos. 18 de si anos é quieren porque hacer ela já pode la tomar a operación de decisão se estudio ela quer fazer o positivo, les va a painel. cambiar la política de Tem que seguimiento, lembrar que esse que puede painel tener pode efectos mudar desde el tudo punto de na vista vida dela, do psicológico. ponto de vista Entonces hay que psicológico hacer pode ser mejoras muito con esto, impactante, então con temos hacer. que fazer essa Y avaliação. la hija de 7 años, por lo menos hay que esperar Na hasta filha de 18. 7 anos também, Realizar el esperar estudio até, genético a no nivel mínimo, até familiar. 18, e Y fazer esto creo que se painel na sabe irmã e dentro no de irmão, los e esses
e, de acordo com o resultado, continuar com os sobrinhos e trabalhar a questão da ansiedade, estresse, incerteza, que podem ser sintomas que podem aparecer dado o resultado, porque era uma coisa que eles não esperavam nunca acontecer, nunca tinha passado pela cabeça do pai que ia fazer um painel genético, porque ele só foi lá numa consulta de ginecologista com a filha. E aí é muito importante, porque às vezes a gente pode ter uma indicação médica, um paciente que quer fazer um painel genético, e realmente a gente pode mudar, não é? A gente pode modificar uma indicação se a gente considerar que a pessoa não é adequada, obviamente explicando os benefícios, as limitações. Então, não é todo mundo que vai chegar querendo um painel que a gente vai fazer. E temos que explorar também, explorar a motivação, a etapa de vida, a rede de apoio, são fatores que temos que considerar, mais ainda quando são pacientes saudáveis. E aí a gente vai ter que agir, que não é de uma forma tão rápida quanto se o paciente já chega com câncer para a gente, certo? Então, temos que ver a questão da rede de apoio, etapa de vida, todas essas informações têm que servir para a gente, para ver como a gente vai lidar com essa questão do painel genético. Agora sim, vou deixar agora os comentários de vocês para quem quiser comentar. Típico chileno, Eu ¿ah? queria... Típico chileno de É la tipicamente chileno aqui, pregunta hein? capciosa. Si uno dice, te están É preguntando a si la daría una pergunta examen a los 17 años, claro. capciosa que Yo você dije, fez. a los A 17 ya, pero pergunta ¿cómo é: voy a hacer vocês un painel fariam genético? um painel aos Obviamente que no iba a 17 partir por ella, o sea, hay anos? que partir por el padre. Não, eu não Pero ia la fazer pregunta nela, eu ia así começar pelo pai, mas a capciosa, pergunta que típica você chilena. fez foi capciosa, foi tipicamente chilena, hein? Por isso eu dei o contexto, era a menina, 17 anos, ela que estava na consulta. No, sí, Porque o exercício era, não, ficou claro, 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 era brincadeira. Bom, só estava brincando, mas é isso, a pergunta realmente é importante nesse caso. A gente faz o painel nela? Não, poderíamos fazer em outros familiares. A gente tem que primeiro ver qual é o lado que vai mais, se é paterno, materno, e a gente viu que era o pai. Com relação aos outros casos, igualmente. Homens, sim, eles já são maiores, então já pode fazer, né, dos irmãos, e o acompanhamento é aquele padrão para as mutações do BRCA1 e 2. Então, a gente pode ver esse tipo de situação. Ou alguém que fala, eu vi uma colega fazer e eu vou fazer também. Ou então ela poderia simplesmente responder, mas tudo bem, não quer fazer, mas eu vou fazer de qualquer jeito, ok? Então, o nosso papel de prevenção oncológica de câncer tem que estar muito claro. Tem que perguntar também aos pacientes, é feita uma colonoscopia? Ele já está na idade de fazer colonoscopia. Tem que ver se ele está fazendo exames, se ele está fazendo check-ups. Também tem que fazer verificações na pele, se a mãe vai no ginecologista, se as filhas vão ao ginecologista. Não tem relação direta, mas temos que ver se estão fazendo acompanhamentos. Isso é muito adequado, certo? Nós somos profissionais de saúde. A gente tem que fazer análises nesse sentido. Bueno, Francisca, ustedes não têm uma família fácil, hein? São todas complexas. Não há famílias fáceis, né? Só famílias complexas. Agora, eu tenho algumas observações. Esse caso que você apresentou é um caso que cada vez mais aparece nos nossos consultórios. É aquela mulher que é rígida, não tem câncer, jovem e que tem uma história familiar como essa de diversas mulheres ou indivíduos com câncer. E ela nos procura justamente para
prevenção, né? Prevenção, ou seja, realizar um exame genético, né, com a finalidade de prevenção, de saber se ela tem um risco maior para desenvolver câncer. Como é o caso dessa menina, né, dessa adolescente. Claro que ninguém vai fazer um teste genético numa menor de idade, né? Ou seja, menor de 18 anos. Embora existem genes que nós já podemos testar na infância. Por exemplo, um TP53, né? Se fosse uma família que provavelmente pudesse ter uma variante patogênica no TP53, nós não testaríamos esta adolescente de 17 anos? Então, esse é um ponto que a gente tem que refletir, né? No caso aqui, era uma variante patogênica no gene BRCA2, né? Mas poderia ser em um gene que pudesse causar câncer em idades mais precoces, né? Então, o fato da idade, ela tem que ser avaliada dependendo do contexto familiar, né? Quer dizer, se a suspeita clínica desta família for síndrome de Li-Fraumeni, nós deveríamos testá-la independente de sua idade. Muito bem. Claro que por, por o pai, né, o padre desta menina estar vivo, é claro que nós aconselhamos o pai a testar, né? Então, acho que aqui nessa família não resta dúvida que quem deve fazer o teste é o pai da probanda, né? Então, como foi feito, tá? Agora, a gente encontra famílias, né, na qual o pai não quer testar. Olha, eu não quero testar, não vou testar, né? Isso a gente encontra aqui, né? Indivíduos que não querem testar, não querem saber se tem ou não a variante patogênica. E então a gente passa para a geração, né, mais jovem para realizar o teste genético, tá? Então eu acho, mas aqui, claro, que o ideal, como foi feito, é testar o pai. Uma outra coisa que chama atenção também, e é aí que eu acho que é a importância do serviço de aconselhamento genético é justamente esse. Esta jovem de 46 anos que faleceu por câncer de mama, ela deveria ter sido testada. Ela só não foi testada por falta de um serviço de aconselhamento genético, né? Ela não foi referenciada, né? Ela não foi encaminhada para um serviço de aconselhamento genético. Eu acho que o grande erro, né? Não é um erro, né? É uma omissão, não sei o que a gente pode chamar, mas o fato principal aqui é essa mulher de 46 anos que é falecida e que não foi encaminhada a um serviço de aconselhamento genético para fazer a pesquisa. Porque se ela tivesse ido a um serviço de aconselhamento genético, pode ser que ela estivesse viva ainda hoje, né? Poderia ter feito uso de inibidores de PARP em seu tratamento, né? Mas, principalmente, ela teria sido testada e teria sido descoberto a variante patogênica e então feito o rastreamento familiar em todos os indivíduos cabíveis, né? Então, eu acho que essa família, ela é muito sintomática, né,
ela é um exemplo de como é importante termos serviços de aconselhamento genético nos centros de referência em tratamento de câncer, para que essa situação na qual nós estamos aqui comentando não ocorresse, né? Quer dizer, que a família se tornasse mais fácil de lidar, o manejo, né, desta família fosse mais fácil se esta mulher tivesse sido testada, né? Muy bien, gracias Pablo por tus Muito comentarios, bem, excelentes comentarios. obrigada, Lo otro Pablo, es que la excelente familia, comentário. si se Outra fijan, questão, aparece un a cáncer família, se gástrico vocês ahí también, observarem, ¿no es tem um cierto? caso Y hay gástrico aqui, publicaciones câncer más gástrico, recientes que e dicen existem que el publicações cáncer mais gástrico también recentes que podría estar dizem asociado a que BRCA2. câncer Ha sido gástrico nuestra também experiencia acá pode también se en nuestro associar registro. Yo a tengo una pregunta y es BRCA2. Eu respecto al tenho uma seguimiento pergunta com de relação los ao hombres acompanhamento dos respecto homens, al cáncer de mama com relação ao câncer que de cuesta mama, tanto, ¿no es que é cierto? tão Que los difícil, não hombres é? vayan a los Os servicios a hacerse homens ir seguimiento. fazer um Doctora Bravo, ¿algún acompanhamento comentario? para esse tipo de La câncer. suerte que tenemos Doutora una Brava, algum mastóloga comentário? necia hoy día con nosotros. Sim, Ridícula. Oye, sí, bueno, en el caso de sim, los sim. hombres, lo No primero caso que hay que dos hacer es homens, evaluarlo desde el punto primeira de coisa que a vista gente tem que clínico, fazer é avaliar sería hacer el examen clinicamente, físico, ver si certo? tiene que Fazer o hemocomas o exame no. físico, Un gran ver porcentaje de hombres se lo tem tiene y tecido empiezan a decir mamário ou fisiológica, não. pero no es Muitas verdadero, digamos. vezes os homens têm, Y si tiene, digamos, tejido mamario, e se o uno houver tiene la tecido sospecha que tiene tejido mamário, mamario, se parte ou a con gente mamografía, tiver ¿ya? uma Y se suspeita ve de que evidencia si es que es una mama tenhamos adiposa, fibrosa o tecido mixta, mamário, y a gente faz a en algunos mamografia. E se pacientes houver la evidência de situación que é de uma ella es mama un elemento que adiposa, exista como tal, fibrosa, y el seguimiento es a con gente faz o mamografía, acompanhamento com si mamografia. es que no Então, se la quiere sacar, pero eu generalmente son sei pacientes como que son portadores, como no les afecta mucho, realmente digamos, tem en pacientes respecto que a não la são parte estética, hay afetados, varios que não é, tienen na parte accidente estética, de muitas espalda. Y vezes lo otro es fazem con el tema de la já próstata, que se hace un a examen opção por de fazer próstata que sea uma una retirada, eco certo? transrectal y con el carcinoma E a próstata de antígeno também. antiprostático que se va midiendo A gente año a vai año. ter que ir Esa es un poco, fazendo um digamos, como la exame parte anual. específica del hombre. Essa é Y a la parte mama y específica la do eco en homem. E a hombre, ¿eso mama? es Com os anual? homens ¿Es realmente é anual? No, anual? É se anual hace o más en acompanhamento? mamografía, porque Não, la mamografia, mamografía, mamografia. como el hombre tiene una Porque glándula más como o bien homem tem uma adiposa, glândula mais el seguimiento es súper adiposa, bueno con o mamografía, acompanhamento é es muy muito bueno. bom com Y mamografia. además, lo otro que el E além examen físico disso, es súper outra importante questão porque que é muito como no importante tienen, é que, no tienen todas las cosas que tiene la mujer en la como mama, son não tem mamas más bien todas as pequeñas y con coisas que fácil a acceso para mulher tem el numa examen mama, físico propiamente tal. é mais fácil o ¿Y qué acesso para porcentaje, um no sé si exame sabes porcentaje, físico. pero E qué, vocês sabem a no, porcentagem? Ou bueno, tem el alguma porcentaje de ideia? hombre en verdad tienen Porcentagem não. ginecomastia o tienen No, mama? Tem lo, alguma, lo que tem a pasa es que presença los hombres hay un de porcentaje tecido que no es mamário? bajo Tem uma en porcentagem que la não é baixa, na adolescencia. Ya verdade, hay na muchos niños adolescência. que tienen Tem ginecomastia, muitos pero es una garotos ginecomastia transitoria. Y que, digamos, que se têm, agradece eso con los apresentam años por un sim, tema hormonal, porque hay una mas especie de é pico de hormonas que transitório. aumentan la hormona Um femenina y por pico lo de tanto estos hormônios pacientes femininos que hacen esse garoto pode ginecomastia, apresentar na pero en adolescente, que vai adolescente y a- posteriormente fazer desaparece o sola. Hay otra que es aparecimento do medicamentosa y esta tecido otra que es muy mamário. senil, que es la E de temos los também viejos, o caso digamos. da ¿Ya? senil Y também, en general medicamentosa também. la Em cantidad, geral, digamos, de pacientes que a perseveran con la quantidade de ginecomastia pacientes es que muy poca, no es el más allá continuam del 10 o realmente 1%. com a Y en el ginecomastia caso de é esos muito pacientes que además pouca. tengan la mutación, hay que hacer un E se examen for um paciente que clínico tiver a todos los mutação, a gente tem que años y fazer un um exame examen clínico todos os mamográfico de anos. partida de entrada, si es que la Mamográfico tuviera, também, já de ¿cómo se cara, llama? La glándula. para ver Y se posteriormente a igual el seguimiento, glândula como está te decía, de la presente lá e próstata, porque depois también hay cáncer fazer de próstata. o Y acompanhamento después de também no tecido da imágenes se próstata. hace, no se E hace de todos los años con los imagem, hombres, todos ¿cierto, os Bravo? anos com os ¿O homens, será Si es certo? que Se for tienen BRCA2, tejido sim. mamario y no Se tienen tiverem hormona tecido fectal, sí. mamário, sim. Ah, ya, perfecto. Y la extirpación en BRCA2, si es que E tienen mama, em ¿es BRCA2, electivo o depende de essa la cantidad de retirada mama é que eletiva tienen? ou depende da Más bien quantidade de tiene que ver con mama? el tipo Tem de mais a ver glándula, com o en el sentido tipo de que de hay la glândula, glándula, no sentido bueno, de que está la existe uma ginecomastia como tal, glândula.
puede ser que puro tejido na graso, ginecologia como pode puede ser ser só mixto, es decir, tejido gordura, fibroso más grasa, ou y hay otros pode que ser um son tecido fibrosos. fibroso Cuando com son fibrosas gordura tienen e indicación só quirúrgica, sí. fibrosa. Pues generalmente el Se for hombre, só cuando presenta fibrosa, sim, a glándulas indicação é fibrosa, retirada. tiene Quando molestia, igual que apresenta las mujeres, o sea, hacen mascarilla essa quirúrgica, pueden hacer mascarilla de glândula, adenoma. que Yo he se for operado essa hombres que han tenido glândula fibromas fibrosa, y todo realmente já benigno, ¿ya? aparecem E ali incluso han tenido tumores. clase de conducto, que tú dices, ¿cómo? ¿Por Inclusive até qué? Porque se les conduto. dilatan los E conductos por como? cualquier cosa, Porque uma pero dilatação tienen do las mismas conduto às vezes patologías que apresenta também, puede mas tem as tener una mesmas mujer, patologias lo que uma mismo. mulher No apresenta está más quando é asociado al hombre que tiene fibroso. Não está mais BRCA2 esa associado ao patología. homem com No, BRCA2 essa no, patologia? No, Não, no, interesante. no, não está. absolutamente no. Absolutamente Ya, não. interesante, ya. Interessante, interessante. Ya, súper interesante lo que nos Muito compartió la doctora interessante Bravo. o que a doutora Bravo Y compartilhou aqui para para finalizar gente. ahí E para la Karen finalizar, está proyectando nuestro aqui Karen congreso está de Santiago, projetando o que va a nosso ser este año congresso en Viña, nuestro primer Santiago. congreso Vai del ser 21 al online, 24 de nosso octubre, primeiro pero congresso, la 21 parte a 24 cáncer de es del outubro, 20, mas a en parte de verdad el câncer 23 é y en la de mañana del 23 e 24. amanhã do dia Que no se 24, asusten, no es ok? que se tienen que ir toda la Não se semana, son solo esos assustem, 2 días, não precisa pero ser a va a ser semana muy, toda de muy presença, só esses bueno. 2 Les dias recomiendo aqui, mucho 23 ir e 24 vai ser ótimo. Eu recomendo que eso, vocês para que participem. E é se isso. motiven. Vamos a tener, Para no vocês se vamos a dar más motivarem, información, pero ahí a está. gente vai Y mandar obviamente mais Laguet informações está depois. especialmente Obviamente, o invitados Laguete está también. especialmente Y convidado eso. para participar, e é isso. Com muito gosto. Com muito prazer, é Viva claro. Chile. Bueno, Perfecto. muchas gracias, Bom, doutora muito Karen, obrigada, doutora doutora Maria José Karen, Mullins, Maria doutora José Mullins, Francisca Luiz, Salinas, doutora Maria Eugênia Maria Bravo, Eugênia pela Bravo. participação hoje, pela apresentação de 2 casos muito interessantes. Eu acho que foi um aprendizado, né? Todo caso é um aprendizado, né? Todo caso é único, toda família é única e complexa, né? Por isso que os guidelines, eles são importantes, mas o aconselhamento genético ele é individualizado, né? Ele é um aconselhamento personalizado, né? Porque cada indivíduo é único, cada família tem as suas peculiaridades. Muito obrigado pela participação de vocês. Fica o convite aí já para uma próxima oportunidade. E lembrando então do congresso no Chile, Vinha del Mar, da Sochiago. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Muchas gracias a todos. Chao. Muito Estén muy obrigada a bien. todos, muito Gracias. obrigada. Hasta la próxima. Chao. Gracias, chao. Até a Chao, próxima. chao. Chao.